Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, neste vídeo a gente vai fazer um resumo do dia aí envolvendo o Vasco da Gama. Hoje no eGames o Vasco da Gama estreou aí na Liga Brasileira de Free Fire, um esporte aí que simplesmente dá uma visibilidade absurda, que o Vasco da Gama tem que investir mais. Vamos falar bastante aí sobre as categorias de base do Vasco. E amanhã tem um jogão de bola, Vasco da Gama e Madureira. E o Zé Ricardo vai poupar a equipe? Calma, não é bem assim. A gente vai explicar aqui. E com relação aí à situação de reforços, o Vasco mapeando aí o mercado, a imprensa lá do Rio Grande do Sul debochando desta troca que o Vasco fez com o Internacional. A gente vai falar muito sobre a política do clube, aquela live que a gente fez ontem com o Sérgio Frias e com o Dr. Itamar dando o que falar. O Sérgio Frias desmascarou o ex-goleiro do Flamengo, Bruno, que disse que o Eurico havia lhe proposto uma situação para vir jogar no Vasco da Gama. E a gente vai falar aí sobre a situação envolvendo a AGE, porque os últimos dias de Jorge Salgado aí na presidência do Vasco está muito próximo de acontecer. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike, ative o sininho e vamos lá para o vídeo. Meus amigos, hoje o Vasco da Gama estreou aí na Liga Brasileira de Free Fire no eGames. Vale a pena a gente dar um espaço desse vídeo para ressaltar este esporte, visto que é uma febre mundial. E o Vasco no seu primeiro ano aí estreando com o pé direito, uma parceria aí com a Black Dragons. O Vasco da Gama aí na primeira rodada no 6º lugar. Lembrando que são 18 equipes aí. O Vasco nesta situação se classificaria aí para a próxima fase. As categorias de base do Vasco da Gama, a assessoria de imprensa divulgou aí que os garotos do Sub-15 e Sub-17 participaram aí da Media Day, né? Bateram fotos, fizeram vídeos aí para o ano de 2022 e estão se preparando aí para o campeonato estadual, Copa do Brasil e também o Campeonato Brasileiro das respectivas categorias. Bom, meus amigos, com relação à equipe profissional do Vasco da Gama, muito dando o que falar essa situação aí deste horário de jogo aí entre Vasco da Gama e Madureira. Isto porque o Flamengo joga às 16 horas com o Fluminense e 6 quilômetros apenas separam o Conselheiro Galvão do estádio do Engenhão. Então a polícia militar aqui no Rio de Janeiro apreensiva com essa situação, principalmente com relação ao metrô, com relação ao trem, para que não haja pancadaria entre as 3 torcidas aí que são rivais. E o Zé Ricardo, hein? Vai colocar o time reserva? Galera, o Vasco não tem plantel para colocar uma equipe reserva. Ele vai poupar alguns jogadores aí. Isto é certo. Ele ainda não divulgou,
né? Ele fez mistérios. A gente ainda não tem a escalação do Vasco da Gama, mas segundo foi noticiado no Globo Esporte, Luiz Cangá deve fazer a sua estreia no lugar do Ulisses, perfeito? Além disso, meus amigos, a gente deve ter aí o Getúlio como novidade no ataque, Cruz Maltino no lugar do Raniel, e o Nenê poderá ser poupado. O Vasco tem dois desfalques aí, o Vitinho e o Yuri Lara, que ambos trabalham aí para voltar a tempo do clássico contra o Botafogo. Clássico esse que causou muito mal-estar aí entre o Vasco da Gama e a Ferdi. A relação não está boa, até porque a promotora de eventos lá de São Luís do Maranhão divulgou aí que a data foi alterada sem consultar a Ferdi e tá dando o que falar aí. Quem saiu beneficiado nessa situação, nada contra o Vasco da Gama ir jogar no Maranhão, mas quem saiu beneficiado foi o Botafogo, porque o mando era do Vasco da Gama, a gente iria jogar aqui em São Januário, e é o seguinte, pior do que isso, gente, o Botafogo vai receber aí 500 mil reais, o Vasco aí dando dinheiro para o Botafogo. Uma vergonha deliberada. Se o Botafogo tivesse jogando aqui no Rio, não iria receber essa grana. Mas o time do Vasco possivelmente deve ser Thiago Rodrigues, Everton, Luiz Cangá, Anderson Conceição, Edmar, Matheus Barbosa, Juninho, Gabriel Peck, Nenê ou Isaac, Bruno Nazário e o Getúlio. Esse deve ser o time do Vasco aí para amanhã. E é o seguinte, rapaziada, com relação a essa troca que o Vasco da Gama fez, hein? Bruno Gomes indo para o Internacional, Zé Gabriel vindo para o Vasco e a imprensa gaúcha aí debochando do Vasco, dizendo que o Vasco troca um garoto de 20 anos por um de 23. Um garoto que teve passagem na seleção de base por um aí que estava encostado lá no Internacional. Mas é o seguinte, não vou fazer juízo de valores aqui, eu quero que o Zé Gabriel se recupere aí e que seja mais um reforço aí para o Vasco da Gama, porque a gente precisa, principalmente para o sistema defensivo, que é onde ele joga. Bom, com relação à situação da política do Vasco, essa live que a gente fez ontem aqui tá dando o que falar. O Sérgio Frias ontem desmentiu o goleiro Bruno, isso mesmo. Falou que o Bruno meteu um caô, que quer ganhar mídia. O Sérgio, que conviveu muitos anos próximo ao Eurico Miranda, e a chance do Eurico Miranda ter feito uma proposta para o Bruno jogar no Vasco é zero. Zero. Isso não existe. Mentira do goleiro Bruno, e a gente gostaria de esclarecer porque nunca houve uma proposta do Vasco da Gama por esse ex-goleiro. E também o Sérgio Frias falou sobre a situação aí no Conselho Deliberativo, que o Jorge Salgado, outro caoseiro, passou aí conversa nos conselheiros do clube, emprestou 30 milhões e depois que ele emprestou esses 30 milhões aí para o Vasco, simplesmente é que ele foi pedir autorização e o conselho liberou para ele 30 milhões. Ou seja, Jorge Salgado auto se pagou, certo? E com relação à AGE, hoje teve coleta aí de assinaturas lá em São Januário. E os últimos dias aí do Jorge Salgado, pessoal, não é conversa fiada, a movimentação foi muito grande, principalmente online. Então essa situação da AGE aí, conforme a gente tem dito, ganhando força, a galera foi presencialmente,
Muitas pessoas aí se tornaram sócios do Vasco da Gama hoje, graças a Deus, porque é grana entrando aí no nosso clube e a gente atualiza aqui para vocês a situação. Falta muito pouco, na live das 21h30 a gente vai passar os números aí para vocês aí. A gente precisa destituir Jorge Salgado para poder colocar Luiz Roberto Levenciano e instaurar aí o projeto Somamos no Vasco da Gama. Obrigado pela sua atenção, a verdade prevalecerá e estamos juntos. Vasco neles. Vai dar Vasco. Valeu.